Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Como sempre, é com muita alegria que aceitamos o convite de Jesus para falar sobre seus ensinamentos e fazer parte deste banquete espiritual junto com vocês. Esperamos que ao longo dessa jornada nós possamos dividir as impressões que nós temos sobre o tema proposto. Para muitos, um tema desagradável, difícil. Para nós é apenas mais um desafio. Todo tema que nos é proposto nos leva a falar de Jesus, nos leva a falar da sua mensagem, o que torna para nós mais fácil. E nós esperamos que ao final dessa exposição, vocês que aqui estão presentes e os que estão online, possam ter uma melhor compreensão da temática. Como sempre fazemos, antes de adentrarmos ao tema, nós precisamos rever alguns conceitos que achamos importantes para que a gente possa compreender. Um dos temas é sobre a existência de Deus. Segundo o último censo de 2022, aumentou consideravelmente o número daqueles que se dizem ateus. E por que isto acontece? Por que esse aumento do ateísmo daqueles que se dizem não acreditar em Deus? Ora, se não acreditamos em Deus, provavelmente também não acreditaremos na ideia do inferno. E por tabela, nem do céu e nem do purgatório. Porque a imagem que nos foi passada de Deus até então, segundo os evangelhos, lá na Gênesis, quando fala da criação, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembram-se disso? O problema é que nós homens invertemos a lógica. Nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. E literalmente nós copiamos essa imagem que está, no chamado Antigo Testamento. Um Deus rancoroso, um Deus vingativo, um Deus que se arrepende da sua obra. Ora, isso são características humanas, nossas, de um mundo como o nosso, inferior. Não de um ser elevado, superior, criador, o Pai de todas as coisas. Pegando aqui alguns trechos, lá em Gênesis 3, após Adão e Eva terem comido da árvore da vida, Jesus amaldiçoou Adão, Eva e a serpente. Mas na frente, em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Curioso, não acham? Em Gênesis 22, Deus mandou a Abraão, o pai Abraão, matar a seu filho Isaque em sacrifício a ele.
Já no Novo Testamento, Tiago vai nos falar no capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então vejo que já mudou a figura de Deus. O Deus representado no Antigo Testamento e o Deus representado no Novo Testamento a partir do advento do Cristo. Segue Tiago, lá no versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago está nos falando aqui da perfeição absoluta. E vamos ver mais à frente, Deus não é esse homem que nós pintamos, que nós desenhamos, que nós não temos nem a capacidade de enfrentá-lo face a face. Então, se nós não entendemos a figura paterna que nos foi apresentada por Jesus, como vamos entender o resto? Como vamos entender a nossa própria existência? Com o advento da doutrina espírita, a ciência espírita, que trata das coisas do mundo material físico e de uma outra dimensão, um outro plano que nós chamamos plano espiritual, que existe e é anterior a este aqui. E das comunicações entre essas almas, que nós vamos ver também como se manifestam. E quando Kardec toma consciência de que existe isso, esta realidade, ele começa a questionar a espiritualidade, sobre tudo e sobre todos. E ele questiona sobre Deus. Porque cientista, a gente parte do pressuposto que todo cientista é cético. E Kardec pergunta, então, o que é Deus? Não pergunta quem, não humaniza Deus. Como ele não sabe e tem as suas dúvidas, ele pergunta, o que é Deus? A espiritualidade o responde. Deus é a inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Se nós conseguirmos entender só isso, já está bom demais para um domingo. É a inteligência das inteligências, é o Criador. Tudo é criado a partir da mente. Então, nós vamos entender o porquê da criação do inferno. E Kardec vai além e investiga quais são os atributos da perfeição divina. Lá na introdução, no parágrafo, vamos dizer assim, 6º, diz lá Kardec sobre os atributos de Deus. Vê se dá para entender. Deus é eterno. Existe desde sempre. Quer você acredite ou não. É imutável. Ele não fica mudando de humor como a gente muda de roupa. Já vai de encontro
aquele Deus descrito no Antigo Testamento. É imaterial. É único. Então, por que na Grécia tinham vários deuses, na Roma antiga tinham vários deuses, tem os deuses egípcios? Nós vamos entender isso também. Mas ele é único. Onipotente, não existe poder maior que o dele. Soberanamente justo e bom. E é aqui que a gente se perde. Como nós dominamos o conceito de justiça, nós somos justos, não? Somos justos na nossa casa, nos nossos lares, com os nossos parentes e amigos, nós somos justos no nosso local de trabalho. Nós somos a justiça por excelência, nós entendemos de tudo. E aí julgamos Deus. Quando nos vem uma doença, uma enfermidade, quando nos deparamos com uma infelicidade, uma agressão. E eu me lembro que saiu uma reportagem na época em que o Papa Bento XVI foi visitar os campos de extermínio de Auschwitz. E, segundo a reportagem, ele questionou por que Deus permitiu aquilo. Estamos falando de um sacerdote máximo da Igreja Católica da época, mas tão humano quanto nós, que tem as mesmas dúvidas que eu teria. Por quê? Hoje, pelos esclarecimentos do Espiritismo, eu não consigo perguntar por Deus, por que isso, por que aquilo. Eu já tenho uma noção do porquê, então. Mas porque eu entendi essa última parte aqui, ele é soberanamente justo e bom. Então, se existe a justiça divina que é perfeita, tudo o que acontece tem uma causa justa, tem uma razão de ser. Outro conceito interessante para a gente pensar. O que é a alma? Ou o espírito? Kardec perguntou também. Não, ainda não. O que é a alma ou espírito? Kardec, cientista, foi entrar por essa seara também. Já que as manifestações são espirituais, lá pelas tantas ele perguntou, mas quem é que está fazendo essas manifestações das mesas girantes que respondem as perguntas, se a mesa não tem cérebro, etc. e tal? Não, nós somos espíritos, a alma das pessoas que já morreram. Ah, tá, então o que é espírito? O espírito são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. São imortais e o seu dever é evoluir sempre, complementou eu. Esse é o propósito da nossa existência. Somos seres inteligentes da criação e que o objetivo é evoluir sempre. Mas acontece que, pelo exercício do livre-arbítrio, nós escorregamos para cá e para lá e vamos parar lá naquela situação lá do inferno. E a alma? A alma é esse espírito quando está encarnado num corpo. Portanto, agora você é alma. Quando você morre, você desencarna e você volta a ser o espírito imortal que sempre foi. Isso é de uma lógica que eu não sei como as pessoas duvidam disso. Ah, porque Kardec que inventou? Esquece Kardec, gente. Segue o raciocínio lógico, a inteligência que Deus deu a você de pensar sobre si. Volte para dentro de si e você vai encontrar resposta para muitas questões.
E já que estamos falando de morte também, que é um tema maravilhoso para tratar, o que é a morte? Nós já antecipamos. A morte é um fenômeno do mundo material, físico. Quando alguém diz a morte não existe, essa pessoa tem que abrir um parêntese, uma chave e um colchete para explicar que tipo de morte que você está falando. Porque já que a gente teve que explicar que tipo de Deus a gente está falando, todos esses conceitos precisam ser explicados à luz da razão. No mundo material físico, tudo tem prazo de validade. O nosso corpo físico. Por isso que entendemos a doutrina espírita como um consolador prometido. Porque a morte para nós deixa de ser uma coisa triste, trágica, e passa a ser um fenômeno natural, como é o nascer. Nascer, crescer, morrer, evoluir sempre. Porque já entendemos que somos espíritos imortais. E como é que você sabe disso, Newton? Porque é a imortalidade que nos fala. Por N instrumentos. Então, a morte é um fenômeno natural de extinção do corpo material. Portanto, o conceito de morte é contrário à ideia das penas eternas, de que tudo se acaba com a morte. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? E aí a gente desmistifica a ideia de que com a morte tudo se acaba. Mas se você está lembrando que Deus é justo, soberanamente justo e bom, por que ele teria todo esse trabalho de fazer o universo, o mundo, os seres vivos e nós aqui? Aí a gente morre e acaba tudo. Qual o objetivo? Brincar? Nós somos brinquedos de Deus que ele fica ali. Ah, me cansei. Vou fazer outra coisa. Percebem a gravidade da situação, dessas interpretações equivocadas? No início, por ignorância. Mas nos tempos atuais, não. Não dá para alegar ignorância. Eu não sabia, ninguém me falou. A base dessa doutrina das penas eternas, de que tudo se acaba com a morte e nos remete ao medo, e o medo nos leva a muitos problemas, está lá na Bíblia, nos textos sagrados. E como a gente fala, o problema é de interpretação ou de traduções. No caso aqui, é interpretação. Boa parte do combate ao espiritismo, especialmente a doutrina da reencarnação, que está lá na Bíblia, nos textos sagrados, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas foi retirado da Bíblia num desses concílios que surgiram a partir da criação da Igreja Católica Apostólica Romana, com o advento com a ascensão de Constantino como imperador romano, que ele incorporou o cristianismo primitivo ao poder romano. E você sabe que quando o poder toma conta, vem corrupção, vem distorções. E de lá para cá, o que a gente tem? São essas interpretações equivocadas.
Então, eles pegam Hebreus 9, capítulo 27. Se você entendeu até aqui que a morte não existe, que a morte é um negócio, um fenômeno natural do mundo físico, você vai entender o que ele diz aqui em Hebreus, Paulo escreveu na sua carta aos Hebreus. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está negando a reencarnação aqui? Você já viu algum corpo de alguém que já morreu, se deteriorou, ficou os ossos, voltar à vida? Conhecem alguém? Não vão me falar de Lázaro porque não é. Não vão me falar do filho da viúva de Naum porque também não é reencarnação. Também não é morte. Nós já tratamos disso aqui outras vezes. A ciência já mostra, já chama isso de morte aparente. Ou experiências de quase morte, por aí vai. Letargia, catalepsia. Mas então Paulo se equivocou? Não, Paulo não se equivocou. Ao homem está ordenado morrer uma única vez. Então, quando você morre, seu corpo volta à natureza de onde ele veio. E seu espírito se liberta. E o que é que tem a ver com reencarnação? Porque você precisa evoluir. Você evolui voltando para cá e continuar a sua jornada evolutiva num outro corpo. Por isso, quando Jesus falou de Elias e João Batista, ele não disse que Elias, ou que João Batista era Elias. Mas ele diz que o espírito de Elias estava reencarnado num outro corpo, agora reconhecido como João Batista. O mesmo espírito, em corpos diferentes. Simples assim. Porque não existe a história das penas eternas. Deus é misericordioso e bom. Ele nos criou para a perfeição. Não a perfeição absoluta que só Ele o é, mas para evoluirmos. Observem o mundo em que vivemos. Há irmãos nossos que ainda vivem em tribos, em clãs, sem internet, sem televisão, sem energia elétrica, sem água potável, sem comida farta na mesa. Nem mesa tem. E há outros que vivem nos seus palácios, frequentando as melhores universidades, com acesso ao saber, ao conhecimento, mundo afora. Olha a disparidade, olha a diferença. Isso não mostra que é um processo evolutivo da humanidade? Aqui nós temos no nosso planeta, o nosso mundinho aqui, apenas um exemplo do que é o universo. É só olhar para a natureza. Não precisa ir muito longe, não. Como tudo é organizado, tudo vai se ajustando. Estou até fugindo do tema aqui, mas vamos lá. Então, a ideia do inferno, a palavra inferno vem de infernos, do latim, cunhada pelos romanos. E como para os povos antigos tudo tinha significado, para os romanos era mundo inferior ou morada dos mortos. Ora, se é morada dos mortos, esses mortos não estão tão mortos assim como a gente imagina. Para os hebreus, eu não sei falar hebraico, mas está Sheol ou alguma coisa nesse sentido, que significa mundo dos mortos. E para os gregos, Hades era o reino dos mortos. Todas essas regiões
tem lá o seu líder, o seu prefeito, o seu governador, ou o seu Deus. E para eles você tinha lá o diabo, o Satanás, essas figuras aí mitológicas. Aqui no Brasil, recentemente, apareceu o tinhoso, coisa ruim. A gente precisa colocar rótulos. Então, o inferno, nesse contexto, é um lugar de penas eternas. Segundo essas doutrinas, você praticou o mal, ou nas doutrinas cristãs, cometeu pecado, você vai para o inferno. E de lá você não sai nunca mais. É essa a ideia. Você está afastado daqueles que podem ver a face de Deus algum dia. É um lugar de dor, de sofrimento, em que em alguns momentos Jesus se refere como um lugar de pranto e ranger de dentes. O negócio é feio e é ruim. Não queiram ir para lá. É um lugar do fogo eterno. As discussões sobre o inferno, a sua natureza e a eternidade foram discutidos e definidos nos concílios após a criação da Igreja Romana por Constantino. O poder romano tomou conta das ideias cristãs e fez de acordo com os seus interesses para controle das massas. O cristianismo vinha em crescimento e sempre foi um obstáculo ao poder, tanto romano como aos poderosos das leis judaicas ou hebraicas. Jesus se referia sobre o inferno, fala sobre o inferno em várias passagens, mas eu vou pegar aqui algumas do Sermão da Montanha. Lá em Mateus 5, capítulo 29 e 30, ele diz assim: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E aí depois ele vai falar da mão e a frase é a mesma. Se a tua mão for motivo de escândalo, arrancai-a, cortai-a. Quem não entende Jesus vai levar isso aqui ao pé da letra. Até hoje eu ainda não vi ninguém, nas religiões cristãs, cortar a mão, arrancar o olho. Vê como uma coisa de interesse? Quando é interessante para mim, eu faço. Quando não é, eu esqueço que Jesus falou. Mas Jesus não está falando do corpo físico. Jesus está falando do corpo espiritual. Porque o inferno é uma região espiritual, como nós vamos ver daqui a pouco. Avançando para Mateus 10, vocês estão preocupados por que não está passando o slide aqui? Porque não é o slide ainda. Tá? Mateus 10, 28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Olha, quer dizer que a alma pode ser morta. Curioso. Temeis antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, Jesus nos advertiu dessas regiões. Ele não veio à toa. E aí, quando falamos dessa comunicação da espiritualidade com o mundo físico, o mundo material, que é um fenômeno para nós espíritas natural,
que nós chamamos mediunidade. Alguns médiuns, à época não tinha essa denominação, foram levados em espírito para conhecer esses lugares. O mais famoso deles, agora podemos passar, agora quem passa? Eu? Cadê o negócio daqui? Mas não está ligado aqui. E foi. Já foi aqui. Dante Alighieri foi um poeta florentino, italiano, né, que escreveu um livro, A Comédia. Narra ele neste livro, e lá pelas tantas ele foi levado num processo que a gente chama mediúnico, desprendimento do espírito, e se encontrou com outro espírito chamado Virgílio, que também foi um poeta romano. E Virgílio o leva para conhecer o tal do inferno. E na primeira parte desse livro, A Divina Comédia, que a parte divina entrou depois, foi uma outra pessoa que incluiu no título A Divina, porque o título original é A Comédia. E aí ele narra neste livro que ele vai levado por essas camadas. Vamos começar a imaginar o inferno como uma cebola. São várias camadas, vários anéis. Ele diz que ele foi, o Virgílio, por 9 degraus dessa região. E em cada degrau, um tipo de espírito. Então, tinha a parte lá dos suicidas, tinha a parte lá dos pedófilos, tinha a parte lá dos comilões, e etc. e tal. Dos corruptos, aí ele vai. Ele vai narrando. Virgílio, poeta romano, para quem lembra de literatura, na época que a gente estudava literatura, é autor de Eneida. O mais famoso deles é Eneida, de Virgílio. Então podemos concluir que o inferno existe. Então não vamos discutir o assunto, né? Não existe. Um ser encarnado foi levado em espírito para essas regiões espirituais. E o que diz o Espiritismo sobre isso? Acho que não vai dar, mas vamos lá. O que é que diz o Espiritismo sobre isso? Segundo a doutrina espírita, o inferno são regiões espirituais, resultado das criações mentais, habitado por criaturas que têm a mesma sintonia, as mesmas vibrações, as mesmas afinidades. E é resultado do estado de consciência. Assustei vocês? Significa dizer que tudo está na mente. É a mente que cria. E como nós criamos o inferno? Ou essas regiões? Em doutrina espírita são regiões umbralinas, ou umbral. Deus, a inteligência suprema, a mente das mentes, criou o universo e tudo o que existe. Ué, Nilton, nós criamos? Não sei, mas Jesus que disse, vós sois deuses. O que será que ele quis dizer com isso? André Luiz vai nos falar, lá no livro
evolução em dois mundos, que nós somos co-criadores. Que existe co-criadores no mundo maior, que são os engenheiros de Deus, que criam os mundos sobre as suas ordens, e nós somos os co-criadores em plano menor. E a criação nossa aqui nada mais é do que a transformação, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não é isso? Então, nós transformamos as coisas. Hoje você está sentado numa cadeira, você está amparado num prédio, você está vendo um slide, alguém está falando para vocês, os de casa estão me ouvindo e me assistindo. Criação humana, nós co-criamos. Nós criamos tanto para o bem quanto para o mal. Esse é o problema. Então, a nossa sintonia está com o bem ou a nossa sintonia está com o mal? Se nós estamos sintonizando com o mal, nós podemos ir para essas regiões. Portanto, no finalzinho a gente coloca que é um estado de consciência, e nós vamos entender por quê. O inferno é, portanto, um estado de consciência daqueles que violaram as leis morais de Deus. Guarda a relação com as ações contrárias a essas mesmas leis. Lembra que a gente falou da perfeição? Tudo na criação é perfeito e é regido por leis. Por isso que um planeta não bate no outro, o Sol não vem mais para cá ou não vai mais para lá, a Terra gira em torno de si, em torno do Sol, em uma galáxia que gira em torno de outra galáxia, que gira em torno de outra não sei o quê, e assim vai. E os vizinhos não se batem, ficam ali tudo ajustadinho. É, portanto, também uma criação das mentes atormentadas, assim como as formas demoníacas. Então, a imagem do diabo, Satanás, Lúcifer, na Bíblia, a serpente que seduziu Eva, etc. e tal, o dragão. Essas figuras são criações mentais. Elas vão existir porque essas mentes enfermas incorporam em si, plasmam em si essas imagens. E quem tem olhos de ver, os médiuns videntes, etc. e tal, consegue enxergar essas figuras grotescas que habitam essas regiões. Tá, Newton, mas se é um estado de consciência, de onde vem isso? Kardec foi e perguntou para a espiritualidade. Já que estamos falando de leis divinas, leis de Deus, onde que está escrito isso? E a resposta é curta e grossa. Na consciência. Então, nós sabemos discernir o que é o bem e o que é o mal. E aí entra a questão das escolhas. Se a lei de Deus está escrita na consciência, o que é a consciência? Acho que assim fica melhor, meu filho. Consciência é a capacidade de um indivíduo de perceber e ter conhecimento de si mesmo e do mundo que o rodeia. Você sabe que você existe, você sabe o que você é.
E tem dúvida de por quê, para quê, como, onde, quando, mas você sabe. Você se reconhece. Moral, porque estamos falando das leis morais, é um conjunto de regras e valores que orientam o comportamento humano dentro de um grupo social, estabelecendo o que é considerado certo ou errado, permitido ou proibido. Você sabe, nós sabemos. E por que fazemos? Porque o homem no mundo, nos diz Jesus, lá no livro Boa Nova, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Nós não fomos nascidos para o mal. Nós praticamos o mal por escolha. Por escolha. Entendendo isso aqui, a gente vai entender isso aqui. Consciência moral é a faculdade da razão humana que permite avaliar a qualidade moral de um ato, ou seja, se é bom, se é justo, se é correto ou errado, com base em princípios e valores. Princípios e valores que não foram trazidos por Jesus. Lembram? Ele disse: eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, ele veio corrigir as distorções das interpretações da lei divina. E dar-lhe cumprimento. Ele veio exemplificar. Porque ele sabia que a gente ia distorcer o negócio todo. As palavras dele iriam ser interpretadas nas mais variadas culturas e civilizações, portanto, ia ter as distorções. Aí ele fez tudo o que disse. Porque se você não entendeu o que ele falou, você tem que entender o que ele fez. Entendemos esses conceitos, apresento para vocês a segunda obra da noite de hoje, melhor manhã. O abismo. André Luiz narra em alguns de seus livros, e Manuel Filomeno de Miranda também, de que existem essas regiões inferiores. Então, estamos no plano espiritual, a nossa terra é a tal da cebola, cheia de camadas espirituais, acima da crosta e abaixo da crosta, na direção do centro da terra. E quanto mais para baixo, mais denso, mais grotesco, mais quente, mais infernal. Quanto mais para cima, é só uma ilustração, mais rarefeito, mais suave, mais leve, mais belo, mais etc. e mais etc. Nesse livro aqui, André Luiz também é levado à moda de Dante Alighieri, é levado também a conhecer essas regiões, e aí ele narra neste livro aqui, que tem um vídeo na internet já trabalhado com inteligência artificial que ilustra isso aqui. Por favor, não assistam meia-noite, nem na hora do almoço, porque vocês não vão almoçar. Porque ele consegue representar essas regiões para nós. Para nós serviu como estudo, como reflexão. Nesse livro, o autor nos conduz, o autor espiritual é André Luiz, Ranieri é o médium que recebeu a obra, que escreveu a obra. O autor nos conduz por um mundo diametralmente oposto de tudo o que conhecemos. Desespero, dor e angústias assombram. Tal a sua narrativa dantesca. Ele se refere ao inferno da Divina Comédia de Dante Alighieri. À proporção que vai revelando os abismos e subabismos, ou seja, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo,
Novos e indescritíveis quadros se deparam, onde, aí ele explica aqui, o que tem lá? Onde vivem seres horripilantes e com aspectos disformes que perderam a forma humana. Lembra que eu falei do corpo espiritual que Jesus se referia e não o corpo físico? É isso que ele está falando aqui. Perderam a forma humana, degradados pela permanência no mal, não possuindo o corpo espiritual. Você entrou num processo de degradação do seu corpo espiritual que você praticamente o destrói. E é essa a imagem que a gente tem lá no vídeo desse livro aqui. É triste. Perderam, e aí ele descreve essas almas, perderam o controle da mente consciente. Por isso que a gente foi lá para os conceitos de consciência. Perderam o controle da própria mente, da própria consciência, e caminham na descida vertiginosa para os mais recuados abismos, onde vão cumprir as penas impostas pela prática do mal nas suas várias reencarnações. Então, o sujeito reencarna para melhorar, aí incide no mal, repete, aí reencarna de novo, aí, né? Chega uma hora que ele mesmo já não consegue mais reencarnar. Mas por misericórdia divina, antes que vocês achem que as penas eternas existem, esse cara está lá, esse espírito está lá, esse irmão está lá, de eterno, não está. Esses também estão fadados à perfeição. Como assim, Newton? Explica aí, que agora deu pane aqui. É porque Deus é justo e bom, esqueceram? A misericórdia divina é infinita. Quando Jesus fala que nenhuma ovelha que o Pai me confiou estará perdida, eu já falei isso aqui outra vez, mas tem que repetir até a gente aprender. Ele falou de nenhuma. Então, por que ele ia deixar? Por que ele vai deixar essas ovelhas lá perdidas e ficar com as 99 lá das 100 que ele tem? Lembra da parábola? Qual o pai que não deixa as 99 lá e não vai procurar a perdida até ele encontrá-la? São irmãos de humanidade. Então, conclui André Luiz aqui, ó, o espírito não retrograda, mas a sua forma perispiritual, ou seja, o seu corpo espiritual, sim. Você pode deteriorar o seu corpo espiritual. E o seu corpo espiritual enfraquecido vai refletir no seu corpo físico na forma de enfermidades, doenças. No nosso mundo, isso é natural. O nosso mundo não é um mundo perfeito. É um mundo em evolução. Conclui aqui André Luiz, explicando este livro. É uma advertência àqueles que não compreenderam a razão da necessidade da prática do amor ao próximo e à caridade. Newton, mas eu não sou espírita, então, o que você está falando? Tá, mas você é cristão? Então, bora lá para a Bíblia. Vamos lá para o livro de João, o Apocalipse? Será que eu consigo te convencer de alguma coisa? Não que eu tenha essa pretensão. E vi descer do céu um anjo, isso é Apocalipse 20, do capítulo 1 ao 7. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Olha por que o nome do livro de André Luiz é O Abismo.
e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Nesse livro do Abrismo, em alguns momentos, esses seres que se auto-intitulam diabo, Satanás, etc., ele fala que eles estavam aguardando acabar os 1000 anos, a promessa, porque eles seriam soltos, e aí eles iam promover o caos. Olha o que está acontecendo no mundo agora. Porque, por misericórdia divina, eles teriam a oportunidade de uma última encarnação. Passados 1000 anos, lembro que Jesus falou lá pelas tantas, até João Batista o mundo foi tomado pela corrupção e pelos corruptos, linguagem da época. Por quê? Porque depois de João Batista, com o advento do Cristo, veio a era do amor, da paz e da felicidade. Então, de lá para cá, a gente vem nesse processo de transição. Então, está tudo misturado. Os mauzinhos com os bonzinhos, não tão bonzinhos assim. Mas está todo mundo aqui. Então, eles têm essa oportunidade da reencarnação. Alguns tão deteriorados que estão, que nem têm a oportunidade de reencarnação, estão sendo retirados do nosso planeta e levados para um mais inferior que o nosso, para que lá eles continuem o seu processo evolutivo, porque Deus é misericordioso, justo e bom. Simples assim. Não existe as penas eternas. Então, eles vão se corrigir. Carecem da nossa misericórdia, da nossa piedade, das nossas orações, porque são irmãos de humanidade. Mesmo esses que promovem as barbáries. As coisas mais horripilantes que aparecem aí no noticiário da manhã, na hora do café. Mesmo esses. Não por acaso é da lei, amai os vossos irmãos, amai o próximo, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, portanto você não ama a Deus. E se você ama a Deus e o seu próximo, mas não ama a si mesmo, portanto você também não ama a Deus, porque é a mesma coisa. Você tem que aprender a amar a si mesmo, e não é orgulho, não é egoísmo. Amando a si mesmo, você aprende a amar o outro, mesmo esse outro. E aí você entende como é que se ama a Deus na figura do próximo. Nós amamos Deus não pela representação dele, mas pela sua criação. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Eles foram soltos. Esse anjo aqui, André Luiz diz que é o anjo Gabriel, que foi designado por Deus para ficar na porta dos abismos, vigiando para que nenhum fugisse. E que mesmo nessas regiões existem trabalhadores de Deus, do Cristo, ajudando essas almas em sofrimento nessas regiões. Chamamos aqui de anjos. Abnegados trabalhadores que se dedicam a resgatar essas almas. Por misericórdia divina, alguns desses espíritos, como já falei, estão reencarnando e muitos outros estão sendo levados para os mundos inferiores. Não por acaso Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então eles estão indo para essas moradas.
Já que eu não consigo viver na cidade civilizada Rio de Janeiro, ele vai me colocar numa tribo lá no meio do deserto africano, lá, ó. Você vai aprender aqui a ser civilizado, a respeitar o seu próximo. Então, como encontrar a salvação para essas almas? Através do arrependimento e da renovação de propósitos. Não vai nos dizer Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Na humildade do seu coração. Sempre há uma porta aberta. A porta do coração amoroso do Cristo nunca estará fechada. E aí surge a reencarnação como lei de misericórdia divina. Acho que vai dar. Lá em João, capítulo 3, versículo 3, temos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus falando com Nicodemos, que era um doutor da lei. E o doutor da lei não entendeu. Apesar de a doutrina hebraica, ser uma doutrina reencarnacionista. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 19 a 20 versículos, Paulo nos diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, significa que há outros, pelo amor de Deus. Existem outras vidas. Mas se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, o título é Ressurreição. Leiam. Ele fala de reencarnação, de corpo espiritual. E aí ele vai. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ideia de dormir está ligado à morte. Jesus usava muito isso, né? Não chores. A criança não está morta, apenas dorme. Mas alguém dirá, está aqui? Não. Está no próximo? Não. Mas alguém dirá, ainda em Coríntios, vê se está aqui. Ah, tá. Como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Lembra da dúvida lá do Nicodemos? Então, Paulo também foi nessa vibe aí. Ó. E com que corpo virão? Insensatos, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Aí ele vai fazer uma analogia com a questão da semente. A semente, para dar vida, ela é enterrada. Simbolicamente, ela morre. E é dali que ela surge. A árvore, a vida que dá fruto. Assim também a ressurreição dos mortos, lá no 42. Semeia-se corpo em corrupção, o nosso corpo ele se deteriora, assim, é corrompido e aí ele acaba. Ressuscitará em corpo incorrupção. No 44,
Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha, que coisa interessante. Então, ele não está explicando aqui para nós a ideia da ressurreição de Elias no corpo de João Batista. Se não entendeu até aqui, filho, eu sinto muito para você, mas para mim está claro como uma água cristalina. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo está falando, naquela época, sobre perispírito. Isso aqui a gente já falou. Vamos mais para cá. A título de conclusão, queridos irmãos, é possível que já tenhamos entendido que a vida é o bem mais precioso que temos. E que devemos lutar para viver, sempre que possível, da melhor forma. Buscando a cada dia se transformar num dia melhor que o dia anterior. Buscando renovar-se. Porque em me melhorando, eu consigo melhor ajudar o meu próximo. Porque os valores, estamos falando de leis morais, os valores que levaremos serão os valores do espírito. O corpo fica porque tem que ficar, a terra pertence. Mas a alma, o espírito, pertence ao universo, que está aí à nossa espera. A nossa referência moral não é o centro espírita, não é a igreja, não é os templos sagrados. A doutrina espírita veio para relembrar Jesus e as suas palavras. Portanto, a moral que devemos seguir é a moral do Cristo. A nossa referência, guia e modelo, segundo a espiritualidade, é Jesus. Mais ninguém. E Deus é o nosso Pai de amor e de bondade, que nos quer sempre o melhor, tanto que nos deu a lei de livre-arbítrio, a liberdade de escolher o caminho que queremos seguir. A nossa proposta é seguir as orientações de Jesus. Porque o futuro não muito distante está logo ali, a nos esperar. Mesmo que no corre-corre do dia a dia a gente nem perceba que o tempo está passando e as mudanças estão mais aceleradas. Como previsto. Querem ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Mas eu vou ler para vocês. Eu adoro essa parte. Depois que eu entendi, já acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo sobre isso. João, nesse seu transe espiritual em que ele foi levado a ver o plano espiritual, o que estava acontecendo e o que iria acontecer de futuro, narra no seu livro Apocalipse, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Porque antes ele narra que, no dia do juízo, a terra, o ar e o mar devolveriam seus mortos para o grande julgamento. É o simbolismo, né? E eu, João, vi
a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como a esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois que ele habitará. Com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Eu acho lindo. Isso aqui renova. Então, a doutrina espírita nos traz a esperança, nos renova a fé em Jesus, que apesar dos pesares, apesar de estarmos passando por muitas dificuldades financeiras, amorosas, físicas, de relacionamentos, guerras, dias melhores virão para toda a humanidade. O problema é que muitos de nós fomos chamados, mas seremos poucos os escolhidos. Porque nós decidimos continuar incidindo no erro, no engano, na maldade, na ganância, na miséria. Então, esse pouco tempo que nos resta nesta encarnação, devemos tomar a decisão de trilhar o caminho do bem, o caminho da paz, da renovação, da alegria. Sim, da alegria neste mundo. Porque é um mundo maravilhoso de se viver. Se não tivesse nós, humanidade, voltaria a ser o paraíso. Mas nós, Adãos, nós, Evas, e nós, serpentes, bagunçamos tudo. Eu espero que tenhamos entendido alguma coisa do que foi falado aqui. É claro que é muita informação, mas se alguma coisa tocou nos corações de vocês, fez vocês refletirem sobre algo, já teremos alcançado o nosso objetivo, que é dividir conhecimento e aproveitar essas oportunidades. Muita paz a todos e um bom domingo.